Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza Pereira e você está no Rasa Lag Astrology. Hoje dividiremos esse vídeo em duas partes. A primeira vai analisar o mapa do equinócio de Libra e a segunda parte, a temporada de Libra e seus trânsitos do mês. Você está assistindo a parte um. Ainda hoje, você assistirá a parte 2. O link vai estar na descrição. E vamos ao vídeo. A força que mora na água não faz distinção de cor e toda a cidade brilha. Então, aqui a gente sempre começa com a rememoração das previsões feitas no outro mapa, no mapa anterior. Acabamos de encerrar o inverno, agora às 10 horas e 2 minutos. E o inverno tinha começado no dia 21 de junho de 2022, no horário de Brasília. Como o ascendente do ingresso solar em Ares tinha sido em signo mutável, ele não foi usado exatamente para a previsão autonomamente, e sim como uma continuidade das previsões do ISA. Então, tá aqui o antigo mapinha, e vamos ver, comparar as previsões feitas aqui com as notícias. Você pode ver tanto na previsão do ano, na parte 2, quanto a análise do solstício no dia 21 de junho, que eu previ que houve a melhora do estado dos planetas que representavam a população brasileira. A Lua saiu da via combusta para uma conjunção a Júpiter, e Mercúrio saiu da queda para o domicílio, ainda que por quadrantes ele estivesse na 12, indicando uma melhora na economia, uma exceção do Brasil no comércio internacional, com destaque a algumas questões judiciais, certo? O que temos aqui? Sai o resultado da economia brasileira com crescimento de 1,2% no trimestre do Brasil, acima das expectativas da economia. Mais uma bola dentro. Outra coisa que foi dita no mesmo vídeo: bancos e judiciários estariam em alta, militares, orçamento público e coisas escondidas. O noticiário dos últimos meses foi governado pelo orçamento secreto, militares pressionando para participarem da contagem de votos, os bancos com investigação de fraudes e possibilidade de corte no auxílio pela fraude na Caixa Econômica. Tudo isso previsto no mapa do solstício. Aqui, sobre Marte, que regia a casa 6 e 11, que tratava de legislativo, discussões sobre trabalhadores e população em geral, saúde pública. Então, houve aumento da produtividade em relação ao trabalho, melhora nos índices de desemprego, emprego de carteira assinada aumentou 1,4%, e melhorou a situação da população, ainda que não amenizou de todo. Então, mais um adendo. Isso tudo são prints, viu, pessoal? Sobre terras e população que representadas por Mercúrio, regente do ascendente e do IC no solstício. A situação de Mercúrio é ambígua porque, ao mesmo tempo que ele está domiciliado e no signo ascendente, ele está na 12 quadrantes. Então, houve ao mesmo tempo providências em relação a conflitos agrários, mas aumentaram o número de invasões de terras de indígenas e quilombolas. E, paralelamente, houve um aumento de moradias populares,
apesar da dificuldade de outros tipos de financiamento de casas. Houve um aquecimento do mercado imobiliário. Além disso, em relação à agricultura, apesar do crescimento da economia, o aumento do custo dos insumos em relação ao contexto internacional diminuiu a participação do agronegócio no PIB brasileiro. Então, vamos ao mapinha do ingresso solar em Libra. No ano, ocorrem 2 equinócios. O equinócio chamado de vernal, que é o ingresso do Sol em Áries, e o ingresso solar em Libra, que é o equinócio de outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Temos também que analisar astrologicamente, no ascendente do mapa do ingresso solar em Áries, qual ritmo do ascendente, se ele é cardinal, fixo ou mutável. Se ele é um signo, estiver um signo cardinal, o mapa vai durar apenas uma estação. Por que, Tiago? Porque os signos cardinais são signos que abrem todas as estações do ano. Cada estação tem um signo cardinal. E ele inicia algo novo. Então, cada 4 meses, teria que se mudar o mapa de previsão, como a gente faz em relação a previsões de tempo. Você pode acompanhar no meu canal do Telegram. Outra coisa muito importante é se ele for fixo. Se o ingresso solar em Áries cair, o ascendente cair no signo fixo, ele vai durar o ano inteiro. Por que estamos analisando o mapa do ingresso do Sol em Libra? Porque o ascendente do ingresso solar em Áries só é um signo mutável. Signos mutáveis são chamados também de signos duplos, ou seja, em 2. São signos que mudam de uma estação para outra e, por isso, governam sempre em dupla. Então, por ser o ascendente do ingresso solar em Áries em Gêmeos, o mapa do regente do Brasil desse ano teve duração de 6 meses e a partir de agora vai ser governado pelo mapa do ingresso solar em Libra para o horário de Brasília. Então, o que temos aqui? É um acidente signo fixo, o que demonstra estabilidade nas situações do país. E seu regente está na casa 4 por quadrantes e 5 por signos inteiros, simbolizando a sua queda. Ou seja, aquele voo de galinha que houve no terceiro trimestre vai cair um pouco de qualidade. Como assim, Tiago? Um ponto interessante é que o grau do ascendente 28 de Touro está conjunto a 3 clusters estelares. As estrelas localizadas no braço de Perseu, uma que segura a lança, que corta a cabeça da Medusa, e a outra que segura a própria cabeça, Mirã e Mizam. A estrela da constelação de Eridanos, Temi, que representa chuvas e inundações. E era marcadora da época de chuvas na antiguidade, das inundações da área do Rio Nilo, do Eufrates. Todas essas regiões marcavam a ascensão dessa estrela como estação chuvosa. E ao cluster das Pleiades, que são as estrelas chorosas, as irmãs chorosas do zodíaco, cuja a estrela mais brilhante é a Alcione, não a cantora Aloba, mas se você quiser ouvi-la, pode ter o prazer de ouvi-la e lembrar de Tiago. Então, vamos continuar a análise. Temos o ascendente conjunto a estrelas, que remetem a guerras, disputas, que é a espada do Perseu. Temos uma estrela chorosa ligada
ao período chuvoso, a inundações, questões com água, e temos uma estrela relacionada a represas. Então, esse ano, essa parte do ano astrológico, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos recursos hídricos e no que a gente está disposto a desapegar para curarmos. Em relação ao ingresso do Sol em Áries, a Lua, que no ingresso do Sol em Áries estava em Escorpião, foi para o meio do céu em Áries, conjunto a Júpiter, no mapa do solstício, e agora está em fase cheia em relação a Júpiter, em Leão, próximo ao fundo do céu. O que isso quer dizer? Vemos também uma oposição separativa da Lua a Saturno. A Lua representa o povo. Saiu de uma fase de bonança e depois passou pelo corte dos maléficos ontem. O que indica uma passagem assim, ela está sem força para dar seu lado bom, indo em direção à casa dos finais das coisas, que representa o final de algum ciclo, e estamos no ciclo, iniciando um ciclo eleitoral. Em relação ao regente do ascendente, Vênus está em sua queda no signo de Virgem. Virgem é um signo que traz desprazer a Vênus, porque Vênus representa coisas que vêm de graça. Como assim, Thiago? Vênus é uma deusa da beleza que ela não curte muito trabalhar, pegar no pesado. Ela gosta do bem bom. Então, tudo que demande você ter esforço de receber, você estudar para ter, você lutar para ter, é desaconselhável para Vênus. E Virgem é o signo exatamente da colheita e representa os agricultores. Então, é um lugar que a Vênus não gosta, só da parte da comida. E aí, o que acontece? A Vênus está disposta por um Mercúrio que ainda não entrou em Casimir, ele vai entrar amanhã. Então, ele está no auge da sua combustão ao Sol, totalmente desnorteado. Por quê? O Sol também está entrando em sua queda. Então, é uma situação em que há um acirramento de ânimos, porque as pessoas não estão pensando muito bem das ideias, para o bem e para o mal. Outra coisa, olhando esse mapa, que está bem evidente, são os assuntos relacionados ao comércio internacional e a bancos, já que Sagitário abre a casa 8, mas preenche toda a casa 7. Júpiter, que rege a 11 por signos inteiros, está na 11 por quadrante, está representando o poder legislativo. E o Senhor Saturno, que está na casa 9, representando o judiciário. Então, os assuntos mais fortes desse semestre serão o comércio internacional, a agricultura e justiça. Muitas decisões judiciais polêmicas, principalmente relativo a uso do orçamento público, por Marte está aqui no segundo signo, representando dilapidação de patrimônio, ou confusão com países vizinhos, porque Marte representa os aliados do governo. Assim, esse final de mandato ainda vai ter muita confusão de traições entre ex-aliados. Já falei de Júpiter jubilado e de Saturno em domicílio, revelando um fortalecimento do poder legislativo e judiciário frente ao executivo. O executivo está nos primeiros graus também, é uma coisa notável, ser a menos de 3 graus de cada signo, é em grau anarético, revela o início de algo novo, uma mudança de regime, e por
está numa questão de disposição, que Júpiter está disposto por Marte, Marte por um Mercúrio combusto. Então, temos que o Júpiter, representante aqui do legislativo, está disposto por Marte em Gêmeos, que fala de comunicação de aliados do governo, e Mercúrio representa a casa 4, a casa da agricultura, a casa das finanças, a casa do agro é pop. E o pop não poupa ninguém, gente. Então, vai haver um aumento da bancada ruralista, o que não é nenhuma novidade, não precisa ser astrólogo para analisar isso. Saturno é o corregente do tema agricultura, porque ele rege as ferramentas agrícolas, as ceifadeiras, o corte, a colheita em si é de Saturno. Então, ele está bem forte nesse mapa, na casa 9, casa da justiça, do judiciário. Então, vamos ver muitas questões decididas em favor de poceiros de terra. Teremos também análise de trânsitos de cada planeta. Durante a primavera, Saturno permanecerá retrógrado até o dia 23 de outubro, um pouco antes do segundo turno da eleição, e representa os assuntos relacionados a idosos, a imóveis, estruturas, prédios, terras e agriculturas, como eu já falei, e por ele estar retrógrado, estarão sob revisão de acordos, contratos, revisões judiciais, revisões de contratos de compra e venda, discussões sobre a função da terra, variação de preço da safra, e especialmente piorado, porque Mercúrio vai estar simultaneamente retrógrado a ele até o dia 1º de outubro, se estendendo a chamada Shadow Phase, que é a Mercúrio voltar ao ponto que ele começou a retrogradação, no dia 17. 17 já é o meio do caminho entre o primeiro e segundo turno. Então, durante todo o período de eleição, vamos ter 3 planetas tradicionais em retrogradação: Saturno, Mercúrio e Júpiter. Saturno representando agricultura e terras, podemos ver revisões de títulos de terra, revisões de contratos de venda de insumos agrícolas, podemos ter queda dos preços ou aumento dos preços dos nossos produtos, tudo isso mediado pelo velho maléfico. Vamos para Júpiter. Júpiter, como eu já disse, ele vai estar retrógrado até o dia 24/11. Mas antes disso, há um trânsito bem mais importante. Não sei se eu coloquei na segunda. Ele muda de signo na véspera do segundo turno. Ele sai do signo de Áries, um signo marcial, um signo que simboliza a guerra, simboliza a iniciativa, voltando para o signo de Peixes, onde está o MC aqui. Então, veremos uma troca de cabeças no governo, pela mudança de signo de Júpiter, de Áries para Peixes. Por estar no domicílio, após a eleição, Júpiter vai estar no seu estado mais digno até o solstício, quando ele volta para Áries. Então, ele vai passar um tempo retrógrado ainda em Peixes até o dia 24/11, e depois ele volta ao movimento direto e só entra em Áries dentro do solstício de verão para o hemisfério sul, inverno para o hemisfério norte. Então, Júpiter vai relacionar com finanças, espiritualidade, viagens, éticas e leis.
E tudo isso vai ter impacto durante o período eleitoral pela retrogradação simultânea dos 3 planetas. Viagens, especialmente as longas, evite fazer viagens longas, se puder, remarque por causa dessa retrogradação. A não ser que se trate de revisão, viagens para lugares que você já foi. Outra coisa, revisão de decisões judiciais. O juiz tinha uma decisão até dia X, e durante essa retrogradação vai ter mudança de posicionamento dos tribunais. Espiritualidade, uma volta para algo que você já praticava, ou desfazimento de coisas que você fez em relação à espiritualidade. Assim como receber atrasados de finanças, coisas que você estava para receber, não teve o reembolso. Tudo isso está favorecido até o dia 24/11. Em relação a Marte, ele entrou em Gêmeos ainda em agosto, e ele vai ficar em Gêmeos até praticamente o ingresso do Sol em Áries do ano que vem. Então, ele vai estar bem disposto por Mercúrio todo esse tempo. É um signo neutro para temas marciais, então ele depende do estado de Mercúrio para isso. As melhores datas para Marte nesse período serão de depois de amanhã, dia 24/9, até o dia 10/10, quando Mercúrio voltar ao seu domicílio, estiver em aspecto a ele. Dia 30/10 a 17/11, eles estarão em mútua recepção por domicílio, Mercúrio em Escorpião e Marte em Gêmeos. Depois, do dia 7/12 até o dia 11/2, contando com a retrogradação de Mercúrio no final do ano, porque Mercúrio estará na exaltação de Marte e Marte à disposição de Mercúrio. Já o Sol, como eu já disse, o Sol entrando na sua queda. Porque, Tiago, o que é queda? Queda, meus amores, é quando o Sol ou qualquer planeta está se afastando do ponto de maior luminosidade que ele pode ter. Como assim? Libra não é igual dia e noite? Sim, meus anjos. Mas a partir de Libra, o Sol vai diminuindo sua intensidade até chegar no inverno no hemisfério norte. Em relação à Terra, independente de ser Sol ou um planeta ou a Lua, eles se movimentam em elipses, que são, imagine que seja uma pista de Fórmula 1 em formato de ovo. Então, essas elipses têm pontos que elas estão nesse ser aqui, e o Sol está aqui no meio. Então, quando ele está no meio desse ser, ele está mais distante do Sol. E quando ele está na parte aqui de cima desse ser, ele está mais próximo. Ele pode ficar mais ou menos visível. Então, para quem está na Terra, ele está mais fraco. Assim como Marte, Câncer, como a Lua, quando está em Escorpião, como Júpiter, quando está em direção a Capricórnio, quando Saturno em Áries. Todos esses planetas, eles têm pontos de maior ou menor claridade. Então, é exatamente isso a queda. Então, o Sol, simbolicamente, representa nossa autoestima, a autoridade, a inspiração. E quando você está no signo de Libra, onde seu brilho não é tão grande, você se põe a serviço do parceiro, do outro, do coletivo. Então, quando você se põe o coletivo em primeiro lugar, a satisfação do seu sócio, do seu marido, ou sua esposa, em primeiro lugar, seu ego vai lá para baixo. E aí, o que acontece?
o Sol não vai estar favorecido. Vai estar favorecido os temas ligados ao outro. Então, até a entrada do Sol em Escorpião, o Sol não vai estar feliz. Não mesmo. E os melhores dias para o Sol serão os últimos dias de Escorpião e a temporada inteira de Sagitário, que representa o último signo da triplicidade de fogo, que é a triplicidade regida pelo Sol. Ou seja, a partir do dia 19/11, pode soltar foguetões. Em relação aos assuntos de Vênus, Vênus inicia o equinócio em sua queda, Virgem, sendo o pior período para assuntos relacionados a Vênus. Vênus tem como significado essencial as mulheres, medicamentos, artes e romances. É no mapa do ingresso do Sol. Ele representa tanto a população quanto as artes e os governos. Então, até o dia 29, vai estar no pior período possível, porque é a queda. Entre o dia 30 até o dia 23/10, quando a Vênus ingressa junto com o Sol em Escorpião, é o melhor período para Vênus. Como eu disse, Vênus gosta do bem bom, gosta de lazer, gosta de descansar, gosta de perfume bom, de comida boa, de chamego, desde que ela não tem que fazer nada. Então, assim, a melhor coisa de procedimentos estéticos, comprar uma roupinha nova, uma blusinha na promoção, coisas que você goste de fazer por prazer e não por trabalho, serão favorecidos agora em outubro. Depois do dia 24, ela entra em exílio, decaindo seus temas, porém, como Escorpião tem uma pequena dignidade de Vênus lá pelo meio de signo, a partir do meados de Escorpião, após o dia de finados, vocês vão ver um amenizamento desse exílio, tá certo? Vamos acompanhando no horóscopo diário no meu canal do Telegram, vocês vão saber de tudo. Ah, mas Thiago, eu vou precisar fazer um procedimento estético. Vou precisar, sei lá, tomar medicação, estrear minha peça de teatro. Ok, se você precisa, realmente, dia 26 e 27, no período de Virgo, são os melhores dias. Em relação aos dias de Escorpião, dia 24 e 25/10, porque a Vênus vai estar em aspecto a vários planetas, inclusive em Casemir com o Sol. Dia 3, 4, 8 e 9, por uma série de recepções com Marte, com a Lua e com Júpiter. Então, esses são os dias menos ruins para os assuntos de Vênus, nesse período. Depois do período de 17/11, ela vai entrar em Sagitário, é um signo neutro para ela, só que nesse período também, Júpiter vai estar na sua exaltação, em aspecto com a Vênus, recebendo a Vênus por domicílio. Então, vai ser um período agradável para Vênus, mas não solte fogos por antecipação, vai ser favorecendo a mulheres, vai favorecer artes, indica uma sensação, assim, de alívio, vai ser bom para confraternizações de final de ano. E entre os dias 29 e 30, ainda com Vênus Sagitário, ela vai estar conjunta a Mercúrio e fazendo uma triangulação com Marte e a Lua. Lembrando que Marte representa tanto os parceiros comerciais quanto os trabalhadores aqui, tá? Casa 6, quanto o poder legislativo. Então, vai haver uma costura de alianças referendo a acordos trabalhistas, a política mesmo, legislativos, deputados e senadores, com o judiciário e com a comunicação, porque a Lua aqui na 3 está ativando a casa
da comunicação do país. Depois, no dia 11/12, a Vênus vai entrar em Capricórnio, e onde ficará até depois do Réveillon. Como eu já tinha tratado mais por alto no vídeo de previsões do início do ano, a Vênus vai fazer uma anticia a Mercúrio no dia 18 e 12 de dezembro, e esse aspecto vai se tornar uma conjunção na véspera do Réveillon. Então, para meninos e meninas que vão viajar, chavecar muito, hora de marcar viagem, esqueminha, é esses dias aqui, tá? Outra coisa bem importante, eles regem a casa 12 e a casa 1 do mapa do ingresso Sol em Áries. Pode revelar acordos secretos e possibilidades também de internações hospitalares para quem precisar fazer algum tipo de cirurgia por intoxicação, algum problema de precisar se internar às pressas, coisas estéticas, esses dias serão favorecidos. Então, vamos a Mercúrio. Mercúrio, ele inicia esse período retrógrado, ele está retroagindo em direção ao seu domicílio, mas está passando pelo Sol, que está deixando ele fritadinho aqui no equinócio. Então, ele vai entrar para o seu domicílio depois de amanhã, dia 24, e retoma seu movimento direto dia 1º de outubro. Mas lembrando, ele só vai voltar ao seu grau que iniciou a retrogradação dia 17 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. O que isso quer dizer, Thiago? Muita fofocaiada, muita coisa que foi dita de um jeito e era de outro. E como Mercúrio só vai refazer o caminho que ele fez nessa retrogradação até dia 17, podemos ver pessoas tendo que repensar o que fizeram, especialmente nas datas onde Mercúrio passou por esses graus que ele passou pela retrogradação, de 21 de agosto até de 10 de setembro até agora. Então, há muita coisa feita de um mês para cá que vai ser posta à mesa, e isso vai ser exposto durante esse período entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Outra coisa, ele vai cruzar Libra em apenas 13 dias. Ou seja, vai sair de Virgem, seu domicílio, dia 17/10, vai passar por Libra inteiro em 13 dias, e dia 30/10, logo após o segundo turno, ele entra em Escorpião, fazendo um aspecto de mútua recepção com Marte em Gêmeos. Vai ser o melhor período para Mercúrio nesse mês. Depois, entre 18 do 11 a 6 do 12, Mercúrio entra em Sagitário, é a pior data de Mercúrio no período, porque é o período do seu exílio. Para que é bom Mercúrio em Sagitário? Como Mercúrio representa as finanças do país, os seus aliados, e está indo transitando dentro da casa 7 e o oitavo signo, pode representar fuga de divisas, negociação envolvendo valores de um para o outro. Também a venda de utensílios agrícolas para o exterior, tudo isso. Bancos, endividamento, contratos de compra e venda. Ele só é bom, nesse caso, quando o contrato se reverte em favor do país, ou que você precise de prolixia, ou seja, se demora a falar, fala várias coisas mais detalhado possível. Em Sagitário, você vai ser o próprio gerador de lero-lero, falar muito sem dizer nada. Entrando em Capricórnio, o signo de Saturno, mais centrado em exaltação de Marte, Mercúrio vai passar a focar nas realizações práticas
e é o melhor período para estudos do ano, junto com os seus próprios domicílios. Então, se você está preparando para provas nesse período, ou no período até o início de janeiro, vestibulares, concursos, o melhor período para revisão é o de setembro, o de dezembro. Quando chegar mais próximo ao Enem, que eu creio que vai ser numa data de Mercúrio e Sagitário, a gente conversa para acalmar os coraçõezinhos dos pré-vestibulandos, tá? Então, aguardem a parte 2 desse vídeo. Lembre-se que equilíbrio é tudo e bebam muita água. Beijos! Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.